Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, de todas, de todes. Eu estou bastante emocionada de estar aqui hoje, né? A gente teve um primeiro momento de conversar um pouquinho sobre a exposição. Eu peço desculpas porque eu vou precisar repetir algumas coisinhas que eu disse inicialmente com relação à exposição, porque o projeto editorial ele está absolutamente vinculado com o projeto curatorial. E não há possibilidade de falar, né, desse livro sem comentar e sem trazer para vocês como a gente concebeu ele e como que ele se transformou nessa exposição posteriormente. Meu nome é Camila Nunes, eu sou curadora geral do projeto Arquivos Implacáveis Meyer Filho. Vou falar aqui com a Gabi Brezola. Está dando o microfone? A gente fala de lado. Vou falar com a Gabi Brezola e a Sandra Meyer. A Gabi fez a organização do livro junto comigo e é curadora adjunta dessa exposição, também a Aline Natureza, curadora assistente. Queria chamar aqui na frente também a Vanessa Schultz e o Pedro Franz, se eles estiverem por aí, para dar uma palavrinha, para contar um pouquinho do processo. Vanessa Schultz, que fez todo o projeto gráfico e diagramação do livro, e Pedro Franz, responsável pelas ilustrações. Foi também o nosso capista, fez essa capa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, a partir dos desenhos, né, do estudo dos desenhos do Meyer. Fica com a gente, senta. Ela acabou de ser convidada, gente. Mentira. Eu vou contar rapidamente como a gente organizou o livro e logo eu passo para a Gabi contar um pouco do processo de trabalho, tá? Essa é a nossa capa, Arquivos Implacáveis, Meyer Filho. É um nome que a gente se apropria dos escritos do próprio Meyer. Se vocês já circularam pela exposição, vocês vão perceber que ele comenta grande parte dos seus arquivos, ele vai e volta, né? Então, desses comentários também fez parte os momentos em que ele escrevia esta obra, este desenho, faz parte dos arquivos implacáveis de Meyer Filhos, é da família, não deve ser vendido, etc, etc, etc. Tem diversos comentários nesse sentido, alguns vocês encontram aqui dentro. A gente tem uma pequena porcentagem, tanto nesse livro quanto na exposição. A gente está falando de um acervo de cerca de 5.000 itens, de uma exposição de cerca de 700 itens e de um livro de cerca de 585 imagens. Esse livro que a gente já começou a distribuição, não se afobem, vai ter para todo mundo, que está ali na frente. A gente terminando aqui, vocês já podem se direcionar ali para a entrada, tá, para pegar os seus exemplares. Deixa eu só passar aqui. Passa aqui, tá fora. Pode passar mais um. Que eu quero mostrar para vocês como a gente pensou, né? O arquivo do Meyer Filho é um arquivo absolutamente complexo e as pessoas estão muito habituadas a conhecer a obra do Meyer via desenho e pintura. Além de via desenho e pintura, via galos, né? Então, aqui nesse outdoor que está na Claraboia, a Vanessa refez esse outdoor a partir da fotografia que está lá, que a gente tem do outdoor do Meyer Filho. Foi um outdoor que ele expôs em diversos pontos da cidade, que ele faz uma espécie de autocrítica, ele é hiperirônico, né? Dizendo: arrombastes, Floripa, o pintor Meyer Filho só sabe pintar galos. Porque, claro, né, o galo acaba sendo o lugar onde, de fato, ele passa a ser reconhecido e conhecido como pintor dos galos. A imagem também, essa autoimagem desse artista, mas, ao mesmo tempo, né, ele entende que a obra dele tem uma complexidade gigante que as pessoas desconhecem. Então, percebendo, né, que o foco ficou muito aproximado nos galos, ele passa, então, a tentar fazer propaganda dos outros percursos, né, que ele tem por esse universo fantástico, realista, onírico e surrealista. Que mais? Pelo menos tem 18 termos que estão espalhados nessas placas que a gente está chamando de bichos-placas. São pelo menos 18 termos que a gente encontrou no acervo do Instituto que foram atribuídos ao Meyer Filho, né? Então é importante dizer que não só a exposição, mas também o livro está
está muito interessada em entender a fortuna crítica do Meyer Filho, está muito interessada em olhar para os modos como a obra dele foi vista. Não é uma exposição, tampouco um livro interessado em determinar um tipo de olhar para a obra dele. Eu acho que isso é um processo de pesquisa que vai vir no futuro. É um livro aberto, né, para essas pesquisas futuras. O nosso interesse aqui foi de fazer um livro para ser lido em todas as suas instâncias. Não há documento nesse livro que não tenha leitura, que não dê leitura. Quer dizer, essa foi uma preocupação gigantesca de nossa parte. A Gabi vai falar um pouco melhor sobre esses facsimilares depois. Então, pensando nisso tudo, a gente criou 2 conjuntos de ilha no livro. Tá? A primeira parte, que é composto 100%, poderia dizer, por imagens desse arquivo implacável, tá? Foi dividida na ilha Plantando Dá Pessoal, que é uma ilha que parte de uma cronologia para pensar como Meyer ingressa, né, no circuito, no sistema da arte, e ajuda a construir esse circuito, esse sistema, como a Daiane muito bem mostrou aqui, né, um sistema que estava se construindo na época, que era complexo, então contribuiu para essa construção. Depois a gente tem uma ilha que vem junto dela, né, que é a Embaixada de Marte no planeta Terra, um lugar onde ele passa, de certo modo, a ser reconhecido, né? Quando o Meyer vai para São Paulo em 1963, fazer a primeira individual em São Paulo, é o momento em que ele é abduzido e ele vai também para Marte, a primeira viagem dele para o planeta vermelho. Esse é um momento super importante. Ele chega em Florianópolis eufórico, passa a contar nos bares, nos 4 pontos cardeais da cidade, na rádio do Manuel de Menezes, que chamava Mesa Quadrada, essa viagem que ele fez interplanetária. E é em Marte que a obra dele acontece. Em Marte ele era um artista reconhecido, renomado, né? De extrema importância. Não sei se, Bianca, tu vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas então a gente traz essa relação, né, entre esse começo que tem um lugar para pensar uma história mais local, mais regional, e quando ele passa então a sair de um lugar que antes, né, nas charges, como vocês podem ali perceber e tudo mais, ele estava muito interessado em fazer um trabalho de um ponto de vista mais político, de um lugar onde ele se dizia um socialista à sua maneira, e quando ele passa a, de certo modo, abrir o trabalho dele para pensar esse que ele vai chamar de realismo fantástico e etc., ele passa a ser muito questionado pelo que ele vai chamar de esquerda festiva, né? No sentido de que ele vai dizer que ele não precisa fazer uma arte de cunho declaradamente político, socialista, para ser um artista que faz um trabalho político, para agir politicamente enquanto artista, né? E ele tece muito bem essa crítica. Depois a gente tem uma ilha que se chama Respeitável Público, que é o lugar onde ele vai, de alguma maneira, se mostrar para o mundo. Ele era super exibido, né? Adorava se exibir, ele cacarejava nas praças, ele falava alto, ele tinha uma voz horrível, estridente. Né, Sandra? Estão nos vídeos ali, não estou mentindo, juro para vocês a verdade, é tudo verdade. E aí, no Respeitável Público, vocês conseguem ver todo esse lugar, assim, né? Que são as charges políticas, que são os auditórios, dos programas de auditório que ele participava, que é o modo como ele organizava a própria fortuna crítica dele, né? Como ele organizava esse currículo dele. Enfim, é esse lugar midiático. Ele dizia, bom, se a Coca-Cola pode fazer propaganda dela mesma, por que eu, pintor Meyer Filho, não posso fazer propaganda da minha arte, né? Então é o lugar onde ele fica vibrando e consegue se comunicar com o povo, porque essa era uma das questões mais importantes para ele, declarada em entrevistas, diversas entrevistas, que ele dizia, se eu não puder me comunicar com o povo, não faz sentido produzir arte para mim. Então ele necessitava disso, né? E os veículos de comunicação eram os lugares onde ele se sentia absolutamente confortável. Temos uma ilha chamada Ilha de Casos e Ocasos Raros, de Sol, Chuva e Vento Sul. Aqui a gente tenta tratar da relação do Meyer Filho com a cidade. Meyer Filho foi homenageado pela Escola Protegidos da Princesa num carnaval, fizeram um galo dele, que ele tem várias fotos e tudo mais. Viajou muito para os... Viajou, né? Mas foi muito para os interiores da ilha e tudo mais, com um carro que a Sandra disse que era uma rural.
viajava com a família para fazer estudos desses fundos de quintais, desses casarios, né? Temos muitos estudos inconclusos, alguns estão aqui, inclusive, a gente trouxe, e que originam as pinturas que são bastante conhecidas do Meyer, né? Que são esses casarios que estão aqui na Ilha de Trás. É verdade, é tudo verdade. Aqui também vai ter a briga de galo, que ele desenhou muito, a relação dele com o futebol. Aí tem uma charge que eu adoro, que é super engraçada, com o cara dá com a cara no poste, e aí está escrito: que boizinho, só podia ser torcedor do Vasco. Meu filho era havaiano, rachado, e morava do lado do campo da Liga do Avaí e do Figueirense. Tem um galo do Avaí, ele tem um anjo, fálico, um anjo pintudo assim, que tem o emblema do Avaí, enfim, né? Fez algumas homenagens ao time dele, doou obras para o Avaí também, para um leilão, numa época que, enfim, que eles precisavam. E aí a gente tem essa ilha chamada A Hora de um Certo Cafezinho. É uma ilha super afetiva, porque é um lugar onde o Meyer produzia. A gente entende que o Meyer não era um artista que produzia dentro de um ateliê fechado, muito pelo contrário, enlouquecia a mulher dele, desenhava em cima da mesa da cozinha, na mesa de jantar, tinha ateliê que enfim, movia para a sacada, para o quintal, para a garagem. Na própria garagem ele tinha um estandarte que a gente está expondo aqui também, onde ele escrevia a Galeria de Arte Meyer e Filhos, né? E aí nessa ilha a gente tem a relação do Meyer Filho com o Banco do Brasil, que ele foi... o Meyer foi bancário por 30 anos, sem nenhuma falta ao serviço, nenhuma úlcera no estômago e nenhuma promoção por merecimento, como ele vivia dizendo. É uma das frases que eu mais gosto, talvez uma das primeiras que eu tenha decorado. E aí nessa ilha também a gente tem a relação com o bar, com os botecos, né? O Bar Topázio, o Banco Redondo, a Ressaca, Quibelândia. Tem diversos desenhos de boteco que eram lugares que ele frequentava diariamente, né? Fazia parte do trajeto dele do banco para casa. Por último, a gente tem uma ilha chamada É Verdade, é Tudo Verdade, que é onde tudo acontece. A gente chama essa ilha de A Cabeça do Meyer, e é onde a gente tenta aproximar coisas que parecem, que não fazem tanto sentido. É onde a gente deixou a Vanessa doida, porque a gente botou na mão dela e falou: Vanessa, está aqui, agora mistura, vamos ver o que acontece. Então, essa parte do livro é obra de Vanessa. Eu vou mostrar só o próximo rapidamente, não quero me alongar muito. Mostra o próximo. Esse é o nosso segundo arquipélago, é a segunda parte do livro, é a parte rosinha, a parte mais extensa, que tem os textos, né? E textos muito importantes, porque é a primeira vez que a gente reúne todos os manuscritos do Meyer Filho, que são manuscritos que ele chamava de Histórias e Memórias de um Artista Ilhéu e Universal, e dizia que esses textos, que são espécies de crônicas, seriam publicadas posteriormente. Nunca foram, não deu tempo dele publicar. Então a gente publicou nesse livro todas essas crônicas, todas que existem no acervo enquanto manuscrito, a gente digitou, e as que não têm manuscrito, mas que foram publicadas em jornais, a gente também digitou. Então vocês têm esse material completo, que é riquíssimo, que é lindo, que é engraçado. Temos também essa ilha chamada Arquivos Implacáveis Meyer Filho, mesmo título do livro, que é onde tem os textos inéditos. Um texto que a gente fez um convite para Clarissa Diniz, que está aqui com a gente, vai falar daqui a pouquinho do texto dela. A Bianca Tomazelli, que deu um curso sobre o Meyer Filho, que resultou também num texto que está publicado nesse livro. Um texto da Sandra Meyer, um texto da Gabi Brezola e um texto meu. Então, são textos inéditos, né, nessa ilha. E depois, uma última, que foi a que nos deu mais trabalho, que é a... Podem rir, mas eu rirei por último. Essa é uma ilha que a gente leu uma média de 2.000 páginas, fez um pente fino em todos os jornais, em todos os livros, em todas as publicações já escritas pelo Meyer Filho durante a vida dele, então, de 19 a 91, mas são textos que começam dos anos 50. Estou falando besteira, né, Gabi? Está lembrando do desespero, né? Foram muitos dias de leitura, muito xerox em A3, porque o olho cansa.
E aí a gente chegou num conjunto de quase 40 textos que estão aqui para vocês, digitados, revisados, relidos 1 milhão de vezes, mas que, enfim, achamos que seria importante também trazer isso, porque é um documento, né, importantíssimo, que faz parte do acervo, que só existe como material físico de jornal até então, e agora a gente conseguiu finalmente publicar com, né, com as devidas... como diz? Não, eu digo com as referências, né, direitinho, que se buscarem o original, de repente se encontra também. Por último, a gente tem a cronobiografia, que foi feita pela Aline Natureza. Uma parte da cronobiografia está aqui do lado de vocês. A gente escolheu e optou por montar ela em placa, de modo que jamais será, de fato, em ordem cronológica, coisa que a gente não conseguiu fazer no livro, mas conseguiu fazer aqui, porque é isso, né? O Meyer está o tempo inteiro se revisitando, então não tinha tanta lógica a gente fazer uma cronologia cronológica. Então a gente fez uma cronologia bagunçada, e no livro a gente tem também o currículo do Meyer repassado e tudo mais. Bom, falando da organização, eu vou passar um pouquinho para a Gabi, falar do nosso processo de pesquisa, propriamente dito, dentro do acervo, e em seguida as meninas vão comentar também. Tá funcionando bem, né? Boa tarde, boa noite. Estou super feliz de estar aqui depois de ver uma apresentação da Dayana, falando de Santa Catarina. A gente que é artista catarinense, faz tanta coisa, né? Ver que não começou muito tempo, né? Todo esse movimento. E também está aqui no MASC, onde eu conheci o Meyer Filho pela primeira vez e trabalhos dele. E até o convite da Camila e da Sandra, eu ainda tinha uma visão muito superficial sobre a obra do Meyer, né? Então elas me chamaram para fazer parte do projeto. E eu falei, vamos lá, né, para ver o cara dos galos, né? Essa redução que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, fazia da figura dele. E acho que nas primeiras reuniões que a gente fez, que eu comecei a entrar em contato com os arquivos do Meyer, uma pergunta que norteou muito nossa relação curatorial durante o tempo todo era o que ainda não foi dito sobre Meyer Filho, né? E acho que desde o início nosso desejo foi trazer à vista uma figura do Meyer que não era só pintor de galos, com certeza, mas que também não era só pintor e desenhista, mas um super escritor, um pensador e crítico e uma figura política da cidade, né? A gente brinca falando que a voz dele era estridente, que era de galo, tem várias coisas folclóricas, mas a figura política dele no bar, né, desenhando numa geladeira, falando com as pessoas, escrevendo charge, escrevendo nos jornais, eu acho que é uma coisa que ainda estava um pouco escondida. E nessa exposição e nesse projeto como um todo, isso tem uma força bastante grande. E é muito engraçado começar a pensar uma exposição em um projeto, porque não é só uma exposição, é um livro, uma exposição, vídeos, uma plataforma, né, um site, um monte de coisa, a partir de documentos. E o que se espera de um artista ou de alguém que guarda documentos, você pensa, vamos chegar lá no Meyer, no Instituto, a gente vai encontrar um monte de arquivo, a gente lê o que é importante, separa, né, e vai vendo. E aí, quando eu comecei a entender do que se tratava o Arquivos Implacáveis, já era meio tarde de pedir demissão, assim, mas acho que foi a coisa mais desesperadora da minha vida, assim. O Meyer deve estar rindo agora da gente, ele está rindo por último, rindo melhor, né? Como ele mesmo dizia. Porque não se trata de um arquivo de documentos, né? Só uma clipagem, mas se trata de uma operação do Meyer, que eu acho que é bastante performática, em que ele guarda um documento, e não só um documento, ele guarda várias cópias, e quando eu digo várias, é tipo 20, algumas coisas tinham 20 cópias, mas não eram cópias iguais, né? Então ele tem 10 cópias de jornal, 3 cópias de recibo, 2 cartazes e tal. Então, se isso é guardado nos anos 60, digamos, nos anos 70 ele vai revisitando e vai anotando coisas em cima. E nos anos 80 ele pega aquele outro que ele fez uma anotação nos anos 70 e cola mais um negócio do lado. E aí ele vai pegar esse mesmo documento no final dos anos 80 e colocar mais uma outra coisa colada do lado.
Então, quando a gente foi mexer nesse arquivo, dava para entender que o Meyer não só guardava para registro, mas ele ficava constantemente conversando com ele mesmo e analisando a própria obra, assim. Então, o que torna o arquivo vivo e que também mostra para a gente que não é um acervo comum, né? Eu nunca tinha visto isso, já estudei um monte de vezes acervo, mas nessa dimensão, 5.000 jornais na mão, assim, e a gente se confundindo, porque ele colocava nanquim em cima e fazia xerox, e colocava nanquim de novo. E a gente olhando para a cópia, e de repente olhando bem de perto, sobre a luz, e vendo que tinham assinaturas originais, assim, isso foi torcendo o cérebro de modo que não dava mais para entender. E acho que era essa sensação de desespero e, ao mesmo tempo, de uma coisa mágica e maravilhosa, extraordinária, que também guiou a gente a pensar em como organizar esses documentos para mostrar para vocês. Nosso desejo inicial era que a gente fizesse uma caixinha, vocês lembram disso? Uma caixinha de arquivo com um monte de facsimilares soltos e vários repetidos também, e vários com todas essas questões, para que ao abrir vocês também tivessem um pouco dessa sensação de desvendar o Meyer, de achar que está adivinhando alguma coisa sobre ele, e aí de repente ele te dá uma rasteira e não é bem assim, porque tem outra cópia que diz outra coisa. Então ele tinha várias operações nos documentos, tecnicamente era muito carimbo, muita caneta, muito lápis vermelho, ele grifava informações importantes, ele desenhava nas bordas, colava com fita no início, depois mais tarde ele começou a usar cola. Aí quando surgiu o xerox, aí destruiu nossa vida, porque ele quis copiar 1000 coisas, eu acho, né? Ele se empolgou com a ideia do xerox. Então é um arquivo gigante, formado por vários documentos, e a gente acabou também analisando um pouco da biblioteca dele. E olhando para a biblioteca também dá para ver muita coisa sobre como que ele pensava as coisas, né? No início da ilha ali do Plantando Dá Pessoal, dá para ver um monte de desenhos que depois, quando eu fui mexer nos livros, eram cópias, né? A gente via que eram cópias. Ou revistas que ele guardava, que a gente não entendia muito bem para quê. A gente via que tinham vários desenhos que eram feitos daquelas revistas. E lembro também que na biblioteca dele tem um monte de coisas sobre aves, sobre frutas, né? Sobre árvores frutíferas, sobre questões dele com Marte, enfim, eu estou falando demais, né? Estou me lembrando de várias coisas. Mas ver a biblioteca dele também foi um norte para a gente, ou um sul, não sei, ou algum lado, porque não tem muito lado, né? Essa pesquisa, para organizar esses documentos. Então foi extremamente profundo, cansativo. A gente sabe exatamente tudo que tem aqui, de cabo a rabo. Não foi um processo simples, mas a gente também não queria fazer mais um livro falando sobre o Meyer, né? Ou só a gente discorrendo sobre ele. E por isso que a primeira parte toda do Arquipélago 1 que a Camila falou são facsimilares dos documentos, replicando eles, para que todo mundo também possa acessar e entender. Não existe como falar descrever isso só teoricamente, né? Então é um pouco do desejo de a gente reproduzir parte desse arquivo em cada uma das ilhas. Então essa primeira parte do livro, que tem as folhas brancas, vocês vão ver, é um super livrão, ele ficou, olha só, gigante. Essa primeira parte, que são as páginas brancas, elas reproduzem as 6 ilhas, que são as que estão aqui na exposição, né? Uma parcela está aqui na exposição. No caso dos jornais, que são muito grandes, a gente acabou transcrevendo os textos para que tudo que tivesse no livro pudesse ser lido. E aí vai ter tudo, né? O acervo de negativos, o acervo de fotografia, de desenho, de documento, de intervenção, ou grifo, como se chama, né? Porque a gente também não sabia como organizar isso. Atualmente, a equipe do tratamento arquivístico está dentro do Instituto Meyer Filho, organizando, higienizando, catalogando todo esse material. Mas ele é extremamente extenso e inclassificável, assim, né? Tem nota de banco com desenho, tem cheque, tem recibo, as pinturas, enfim. Então, acho que é uma seleção de coisas que o Meyer escreveu e guardou, que... eu tenho que apurar, né? Que
antes não tinham talvez sido expostos, né, com tanto protagonismo assim. E a segunda parte do livro, que são as páginas cor-de-rosa, a gente escolheu o rosa também. Não sei se a Vanessa quer falar um pouco sobre isso, mas a gente vai escolher o rosa por ser também essa segunda página dos documentos de nota fiscal, de ter essa alusão também a uma porcentagem de vermelho, que geralmente o Meyer está ligado com o vermelho e com o amarelo, que são cores mais clássicas assim, né, que já foram trabalhadas em outros projetos também. E a ideia do rosa veio meio nesse sentido, combinado com o vermelho, né, que hoje, inclusive, e nesse mês e nesses próximos dias também representam um pouco de toda a posição política também do Meyer, que era extremamente crítico, né? A gente mexeu em um monte, vocês vão ver que dentro do livro tem bastante coisa também que se refere até ao PCB, né? Um monte de coisa incrível assim. E o preto pelo carimbo também, pelos desenhos, para a gente ter uma cor escura junto. E aí, ao final, a Camila já falou sobre o que tem, né? São vários textos, e a gente só tem de imagem nesse final essa mesma seleção de fotos da cronobiografia. E eu vou passar para a Vanessa fechar falando um pouco mais dessa parte, pode ser? Tem uma coisa que o É Verdade, é Tudo é Verdade aqui foi selecionado pelo Tropicalista, e no livro a gente fez uma seleção prévia, mas quem organizou e selecionou foi a Vanessa. Então a cabeça do Meyer a gente deixou para outras pessoas, né? Eu não tinha pensado sobre isso. E é isso. Oi, gente. Então, elas não me enlouqueceram só na última ilha, em todas. Mas a gente enlouqueceu todo mundo junto, porque é um trabalho hercúleo esse livro. Eu queria dizer assim sobre essa equipe. Primeiro, quero falar sobre o Pedro Franz, que fez as ilustrações, porque a gente não... Chegou na hora de fazer a capa, nosso HD já tinha pifado. Eu dizia assim, gente, eu não consigo pensar na capa, não consigo, preciso de ajuda. E aí o Pedro surgiu, e se vocês virem, assim, ele quase psicografou. Ele entrou, o Pedro sendo o Meyer, né, dentro do trabalho. É incrível o trabalho que ele fez. E as meninas, eu tenho que falar da Sandra também, e das meninas, porque eu acho que é um gerenciamento de acervo muito bonito, porque manter esses documentos todos vivos significa que eles estão salvaguardados mais em 1000 cópias, mais em arquivo digital, né? Aumenta o tempo de vida desse acervo. Eu acho que é um privilégio vocês poderem ter o livro e ter a exposição ao mesmo tempo, porque eu mesma não conhecia os trabalhos. Para mim, a surpresa da exposição são as dimensões. Acho uma delícia poder ver os trabalhos nas dimensões originais. E isso é muito bom, né? E, de resto, divirtam-se, porque a gente ralou né, para conseguir chegar. E é um livro de 3 editoras ao mesmo tempo. Então, é negociado em cada página. Cada pagininha, cada centímetro de cada imagem que está colocada é negociado para ver se ele vai ficar ali. E, assim, negociado na boa, né? Ninguém brigou. Mas acho que vale o trabalho. É isso. A gente tem pouco tempo, depois vocês vão pegar o livro, vão poder olhar, vão poder, né? Acho que ele vai falar por si. Sim, né? Várias editoras, 2 arianas, inclusive. Eu acho que eu quero mais escutar. Estou tão feliz aqui, porque a gente trabalhou tanto, que eu só quero ficar nessa poltrona. E usufruir, assim. Eu tenho vontade de chorar e rir ao mesmo tempo, assim, porque foi um processo danado, né? Foi muito, muito desafiante, assim. Eu nunca fiz um trabalho como esse. Olha que a gente já trabalhou muito na vida, né? Tem uma trajetória de mais de 40 anos, né? Com arte e cultura, mas esse aí nos pegou, né, Vanessa? Nos pegou de jeito.
E aí, lógico, para mim, tem a questão afetiva, né, de ser meu pai, de herdar tudo isso, de sempre perguntar o que eu faço com isso, né, que é um desafio, assim. E aí, o que eu posso dizer, assim, como não fazer, né? Não há como não fazer nada, né? É preciso fazer, assim, e a gente fez com muito amor, né, com muita dedicação. Essas mulheres trabalharam tanto que, às vezes, eu olhava assim, não é justo, assim. E a gente, com toda a expectativa e ansiedade, se a gente ia conseguir dinheiro. Estou olhando a Magda ali. Magda, obrigado. Isso não é, sabe, não é uma coisa que sai do coração mesmo, assim. Porque foram 5 anos, né? Magda foi uma das apoiadoras, através da empresa Cassol, Senderlá. Ronaldo Queires, também do Queires. Agradecer muito parceiras. A Zena Becker, que foi lá bater na porta do Ronaldo, dizer, você precisa apoiar esse projeto, né? Bebel, que me ajudou, e a Silvia, que falou para a Magda, preste atenção nesse projeto, estou contando os bastidores, gente. Porque é isso, né? Assim, é uma relação das relações das pessoas, né? E que né, vão entendendo que é preciso fazer esse trabalho. Não faço porque é meu pai, eu faço porque tem que ser feito, né? Porque não há como deixar morrer esse patrimônio e tantos outros, né? Me solidarizo com a família Assis, com tantas famílias, né? E as não famílias e tudo que está relacionado à arte, assim, né? Então, é o meu profundo agradecimento. Eu estou tentando relaxar, né? Eu já estava falando para as meninas, eu preciso começar a olhar isso assim pela primeira vez. Nossa, que legal que a gente, né? Porque eu ainda estou um pouco machucada, né? Vou fazer análise agora aqui. Mas estou sendo bem sincera, assim. Passamos por muitas, né? Por muitas coisas assim, e a gente está aqui, né? Inteira e falando para vocês, obrigada e que bom que vocês estão aqui. É. Só quero ouvir agora, quero ouvir a Bianca ainda e a Clarice, dessas 2 mulheres maravilhosas. Vou ficar aqui só curtindo, tá? Só falta trazer aqui uma cervejinha, pastelzinho, aí vai ficar perfeito. Bom, gente, obrigada pela escuta até agora. A gente vai para o nosso último bloco, com Bianca Tomazelli e Clarissa Diniz. Elas escreveram 2 textos extremamente importantes e relevantes para a história, não só do Meyer Filho, mas também para a história da arte brasileira. Eu agradeço de coração o aceite, né, desse convite de vocês duas mais uma vez. Eu vou passar a palavra para a Bianca e a gente vai encerrar com Clarissa e com a distribuição dos livros. Então, obrigada pela escuta até agora. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Dá para me ouvir assim? Dá, né? Então, agradeço o convite da Camila, da Sandra, da Gabi, que estavam tocando, né, como curadoras do projeto, da Clarissa, que está organizando. E parabenizo, agradeço também toda a equipe, que é imensa, né, que fez esse trabalho lindo e emocionante, que não termina, né? Acho que ninguém vai conseguir visitar essa exposição inteira, né? Eu não consigo, eu já tentei várias. Ainda bem que a gente tem o livro, porque assim continua, porque é uma exposição que não deveria terminar, né? E, bom, não sei se aqui tem alguém aqui que chegou a fazer o curso que eu promovi no espaço virtual do Instituto. Tem alguém? É uma pena que era virtual e a gente não conseguia, né, conversar mais, né? Quem sabe hoje a gente conversa um pouco mais depois. Eu fiz um texto breve, porque vocês que me conhecem sabem que eu facilmente me perco. Então, eu fiz um texto breve que é um pouco uma problematização disso que vocês vão ler, uma apresentação e uma problematização disso. Então, eu dedico, na verdade, a minha participação nesse seminário à potência de um pensamento que se aventura pelos limites da linguagem, ou das linguagens artísticas, poéticas, musicais.
Uma pequena homenagem a uma atividade rarefeita, ou melhor, violentada, atualmente bastante violentada, sempre, né, como a gente viu na própria exposição, quando o sacrifício inerente a todo vínculo, ou a todo nó, a tudo aquilo que nos enlaça e que suporta o comum, a dimensão amorosa e também, portanto, trágica da linguagem, acaba por se tornar pura entonação de si, do mesmo e do próprio. Pois quando o eu se configura na mera reprodução de si, do mesmo, então a história, a aventura das ideias e da experiência vêm-se interrompidas, sequestradas. Em tal cenário, as palavras não são mais do que o grito ensurdecedor de um homem com o seu fuzil. Meyer Filho é um sujeito cindido, embaralhado. Não é um homem com um fuzil, é um homem no seu jardim com uma faca e uma flor. Meyer Filho é artista e Meyer Filho é cidadão ao mesmo tempo. Duas assinaturas, não só no mesmo tempo, como também no mesmo lugar. É um eu que predispõe o outro. Porque a proliferação do eu em Meyer Filho não conforma o atentado, a tropa, a marcha. Ela predispõe uma aventura. Sua aventura pelo planeta vermelho. E vocês sabem que o planeta vermelho, mesmo na física, essas teorias todas que o Meyer estava lendo no momento, Carl Sagan e a questão da física quântica e tudo mais, é uma aventura que não tem progresso. É uma aventura que volta o tempo todo para trás. Ela é retrógrada, ela é saturnina. Ela olha para si mesma muitas vezes, assim como são os arquivos do Meyer Filho. Para seguir com esse tema, eu vou citar mais para frente 3 imagens, mas eu queria deixar elas aqui com vocês. Uma pintura que foi originalmente veiculada num jornal local, na década de 80, no momento da transição, imagino, e que foi recentemente recapturada e disseminada nas redes sociais do Instituto, porque é uma pintura que ninguém sabe onde ela está, né? E acho que ninguém encontrou ainda, né, Sandra? Não teve ainda que é essa pintura que vocês que acompanham o Instagram, as redes sociais, viram a equipe atrás, essa pintura de um galo com a bandeira do país. A gente fala peito do galo? Deve ter um nome específico, né? Mas que o galo apresenta no seu corpo a bandeira do Brasil. Então, é uma pintura que o paradeiro é desconhecido. A segunda imagem e que vocês já devem ter, vocês devem ter presente, porque na exposição a gente passa por isso o tempo todo, são as crônicas de suas viagens ao planeta Marte, que lhe rendeu a alcunha de louco, e a hipótese que vocês agora têm em mãos, e que eu trouxe no texto, de que os galos são telefones. Porém, antes, eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês a noção de aventura. Esse tema ele foi recuperado num livro muito recente, de um professor e crítico, Raul Antelo, que foi lançado semana passada, chama Inventário de Sonhos Usados, Goya plageia de Dilberman. Nele, o crítico lança a hipótese trabalhada no último curso que lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina, na pós-graduação em literatura. E aí ele apresenta uma política da visão que recusa o visível, a fim de tornar visíveis as forças que não são. Ou seja, uma política da potência que se configura como a exigência de uma aventura, a necessidade de uma aventura. Uma exigência que é modal, é um modo de ser, e não moral, e não é do julgamento do valor, pois pressupõe que o observador
se veja incluído na própria observação. Assim, toda potência é impotência do próprio com relação ao mesmo. Todo poder, na verdade, é ausência de poder. Onde as coisas vêm a ser. Pressupõe um vazio onde as coisas vêm a ser, para que as coisas possam ser. E indica uma complexificação extrema da verdade. Nas palavras do crítico, eu cito, essa complexificação extrema da verdade pressupõe ser ou assumir todas as outras possibilidades, ainda não realizadas, de tal sorte que uma exigência é e não é ao mesmo tempo. Como a rigor ela não passa de um sonho ou memória do ato, um sonho por definição perdido, um sonho desgastado. A exigência não limita nunca a contingência. Pelo contrário, abre-lhe incensamente novos limiares, porque cada possível exige existir. Trata-se, portanto, de uma política da visão que é também uma tarefa do despertar e que se inscreve na esfera das memórias, na esfera de cada um de nós. Já dizia João Cabral de Melo Neto que o sonho, ou melhor, o sono, predispõe à poesia. O sono, e mais especificamente a rememoração prolixa e fugidia do despertar, é para o poeta uma aventura que não se conta, uma experiência que não pode ser documentada. Do mesmo modo, também Murilo Mendes dizia que no sono tem parte a aventura. Cito o Murilo Mendes. A visão de um território que não sabemos, do qual voltamos pesados, marcados por essa nostalgia de mar alto, de águas profundas. João Cabral podia reconhecer na reviravolta do despertar esse estado limiar da visão e da razão, da rememoração violenta, um sinal de vida possível. As imagens são sonhos usados, são experiências perdidas à espera de um uso. Por isso, a aventura não implica somente a leitura do evento, do que se passa, como também uma total reelaboração do eu e do si que está no evento. Mas essa reelaboração de si, que é também uma cisão de si, artista e cidadão, não pode ser compreendida fora de uma outra cisão que se origina no interior da própria esfera da arte. Assim, em sintonia com pensadores como Jean-Luc Nancy, Jorge Dilberman, Philippe Alain Michaud, Raul Antelo sublinha que não há autonomia. A separação das artes e sua hierarquia eventual perdem importância. Em suas palavras, existe uma comunidade das artes que configura um problema compartilhado. Em arte, tanto quanto na música, quanto na pintura, não se trata de reproduzir ou inventar formas, mas de captar forças. Nenhuma arte é a rigor figurativa. Acredito que Arquivos Implacáveis, de Mário Filho, nos apresenta finalmente um pintor que só o é, na medida em que se realiza também como arquivista, cronista, comunista, surrealista, bancário, publicitário, viajante e astrólogo. Todas essas atividades ao mesmo tempo em que incompatíveis entre si. Essa exposição remonta, portanto, à tradição do Atlas warburgiano, que é um grande paradigma da história da arte, a gente conhece. Essa composição Atlas, que é uma composição de imagens, mas que não deixa de ser também uma elaboração de si, da experiência e das cronologias, um inventário de sonhos usados. Autoproclamado primeiro surrealista do país, ou do sul do país, não é gratuito a apropriação que Mário Filho faz do método paranoico crítico de Salvador Dalí. Vocês lembram, né, dessas imagens que a gente vê, desses galos que não se decidem, que são galos, é um e mais galos, né, que você vê, e de repente você vê um galo, daqui a pouco você vê uma caveira no peito, e ao mesmo tempo são as penas, ao mesmo tempo é o próprio autorretrato do Maier Filho, no próprio galo, quer dizer, é uma imagem que não se decide, se ela é o animal, se ela é o humano, se ela é uma representação da morte, ou se ela é uma bandeira do país.
A ideia de que a verdade falta em seu lugar, o eu é um outro, pode ser vista nessa complexificação do desenho de Mário Filho. A indecibilidade da estrutura dos seus galos, que compreendem mais do que apenas galos, essa ideia de que os galos são telefones, é também uma complexificação da própria ideia de nação. Refiro-me ao galo agora que carrega no peito a imagem da nação, a bandeira. Do mesmo modo que outros galos carregam em si a presença de muitos outros, onde o eu é sempre também um outro. Nessa imagem, que deve datar da década de 80, momento de redemocratização, está apagada, no entanto, não se lê, não está escrita, o emblema positivista, ordem e progresso. Não aparece na bandeira o emblema. Sabemos, e muito tem se discutido nos últimos dias a respeito do fragmento Ordem e Progresso, que tem sua origem numa frase de Auguste Comte, do iluminista francês, onde no original se lê o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E muito tem se discutido nos últimos dias a ausência do amor na frase da nossa bandeira. A aventura de Maier Filho talvez nos possa proporcionar uma outra leitura desse gigante recentemente despertado no país, que não deixa de ser também um atlas. Talvez não se trata apenas de recuperar o amor, mas de, com Maier Filho, e a partir do seu método, começar tudo de novo, riscar por cima, colocar por cima, escrever por cima. Que amor é esse que temos que recuperar? Obrigada. Tirar seu pé. Ai, vou puxar seu pé, hein? Foi mal. Eu acho que você tem que levantar seu pé. Obrigada, Bianca. Eu tô até com vergonha de falar, porque eu acho que eu vou falar tanto de guerra, depois de ela falar de amor, que eu tô até... Tá muito no minha... Tá tudo bem, né?